Graças a Deus, nesse dia 9 de novembro de 2024, nós temos no nosso coração um Deus de misericórdia, um Deus que nos ama e nunca mais nos abandona. Você acha que esse Deus, que um dia nós nos reconciliamos com Ele, nós aprendemos dele, Ele é amor e perdão, Ele é misericórdia, Ele mora em cada coração, porque Ele é o Consolador que veio, como Ele falou. Quando Ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá todo esse mundo que aí está, porque Ele viria pregar a verdade. Então Ele não é um Deus que hoje te lança. Não, hoje você se reconcilia com Ele e amanhã Ele te lança no inferno. Ele te lança na mão do Satanás, do diabo. Não, isso não existe, abençoado. Isso aí são fábulas de velhas caducas, que antes da cruz, Paulo já anunciava isso, fábulas de velha caduca. Enquanto que Tito 1,14 disse que o diabo é uma fábula. O que é uma fábula? É uma mentira. Não existe isso, abençoado. Depois da cruz, Deus te ama e nunca mais te abandona, porque tudo já aconteceu na cruz. Da cruz para trás, havia um povo com a iniquidade que teria que ser paga na cruz. Essa iniquidade foi sentenciada na cruz, para que você hoje vivesse aqui o amor do Cristo, o Jesus, que veio como Consolador e consola aquele que crê. É simples entender o Evangelho. O mistério que eu trouxe estava oculto e hoje no coração, esse amor e esse perdão. Amém. E graças a Deus. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Venho por meio destas palavras falar. Abre o teu coração, deixe ela entrar. São palavras que edificam, sim. Deus é vida para mim. Não entristeça o teu pobre coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu não iria preparar. Então ele foi e preparou. Um coração que canta é sinal de uma vida transformada. Quando o coração ele está cheio do Espírito, seus lábios transbordam em louvor. Então, meu amado irmão, João 14,1, ele falou, não turbe o vosso coração, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, não iria. Então ele revelou, Ele revelou aquele que crê o Evangelho, sabendo que hoje nós somos uma igreja consagrada, confirmada, edificada na fé que Ele imputou em cada coração. Amém. E graças a Deus, obrigado, Senhor. Então aqui, meu amado irmão, 10,5 de Mateus, entendendo o Evangelho. Quando Jesus escolhe os 12, é importante saber disso, Paulo não estava presente. Paulo ele vem lá em Atos, chamado pelo Cristo que ressuscitou, tá? Ali está começando o Evangelho. Então ele falou que Paulo, você é para mim um instrumento que eu te envio para os gentios, para que tire o meu povo que está em trevas para a minha maravilhosa luz. Colossenses 1,13. Então, 26 de Atos, versículo 18. Está lá escrito, ele não foi chamado por Jesus de Nazaré, segundo a carne. Aqui sim, 10,5 de Mateus, ele chama os 12 e diz assim, 10,5 de Mateus. Estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, que seria, aqueles gentios que havia lá, porque os judeus eram filhos, gentios não eram filhos, depois passa a ser filho. Hoje somos real de Deus, depois da cruz, com esse entendimento, somos a igreja de Deus, uma igreja viva. 6. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você é casa de Deus. Você não está perdida hoje, buscando aqui, ali ou lá. Não. Hoje você sabe o que está dentro de você. Lucas 17,20. Então, entendendo esse evangelho aqui, você está pronto, para o Cristo que voltou. No teu coração gravou as leis dele. Então, no 7,
E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Então, o reino de Deus, né, estava chegando. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Estava chegando. Os céus, né, é lá onde ele está, né, porque lá é o lugar que ele vive, né? Ele é Espírito e verdade. E aqui, a terra que nós estamos aqui, é o estrado dos pés dele, porque nós estamos o corpo, nós somos o corpo, ele é o cabeça, e aqui estamos com os pés sobre a terra. Então ele colocou todo diabo, todo pecado, toda maldição debaixo dos nossos pés, para que entendêssemos esse mistério que estava oculto e hoje é revelado à igreja. Então tudo que Daniel profetizou aqui, Daniel profetizou até a cruz. Daniel capítulo 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. A transgressão cessou. Eu já li aqui 1 João, capítulo 3, versículo 4, 5, 6. E 1 João 3, 8, o que ele falou? Para que se manifestou o Filho do Homem? Para destruir as obras do diabo. Então lá foi destruído. E aqui você está no reino de Deus, onde aqui Deus mora com você, na sua casa, no teu coração, onde ele te ensina a orar em espírito e verdade. Então, a transgressão para dar fim aos pecados. O pecado teve fim, na cruz terminou. Por isso que lá em Mateus 24, você vai entender que ele derrubou o templo um dia, para que você fosse hoje o templo do Espírito Santo. Então, esse entendimento aqui, as pessoas sofrem na mão de pastores que não conhecem a verdade. A justiça é eterna para selar a visão. Então, tinha uma visão, é a profecia para ungir o santo do santo, Jesus. Né? Então, Malaquias capítulo 1, versículo 1, a sentença era para Israel. A transgressão seria tirada, eles passariam pelo juízo e o pecado abolido. Então, entendendo disso aqui, terminou lá, para não haver confusão hoje, mas só que as pessoas fazem confusão por não ter a revelação. Então, aqui Atos, né? Ali Judas, né, que era um dos 12, morreu, né? Porque ele traiu, e agora, olha o que eles fizeram aqui, livro de Atos. Antes de Paulo vir, tá? Paulo vem depois. Ele escolhe Matias, 1 de Atos, versículo 21. É necessário, pois, que 2 homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre eles. Tá vendo? Andou entre eles. Matias e os demais estavam lá. Paulo não estava presente. Paulo estava ausente nesse momento, começando no batismo de João. Batismo de arrependimento de pecado, não da cruz. Da cruz eles nem conheciam. Às alturas, um destes se torna testemunha conosco da sua ressurreição. Ele falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. João 11:5. Mas você tem isso aqui mastigado e você não procura entender ou não quer entender. Mas a palavra de Deus está dentro de você, que é o poder dele. 23. Então propuseram 2, José, chamado Barrabás, cognominado Justo, e Matias. O que eles fizeram? 24. E orando, disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério, o apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. 26. E os lançaram em sorte, jogaram porrinha, né? Colocaram alguma coisa para ter sorte e eles escolheram um. É como nas igrejas hoje, o pastor unge lá com óleo da cozinha e as pessoas passam a ser pastor, para enganar. Ou compra uma carteira de pastor, para pregar uma mentira que Deus não ensinou. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então, houve uma votação. É igual na política. A religião é a mesma coisa. Então, as pessoas têm que entender que o evangelho é o poder de Deus em nossas vidas. Então, quando Paulo vem com a graça, né, você vai ler 2,17 de Tiago, né? Ali Tiago diz que a fé sem obra ela é morta. Mas as obras ali são obras, né, naturais que a gente faz. Ajudar o faminto, né? Dar o pão àquele que tem fome, vestir aquele que está nu, e assim por diante, que é onde está Isaías 58:1 em diante. Ele está aquilo que a gente tem que fazer nos dias de hoje. Se nós pudermos fazer, a gente faz, né? Então, a fé sem obra para Tiago era porque Tiago não entendeu aquilo que Paulo veio trazer.
Então Paulo escreveu, Romanos 3,28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ele não precisa fazer as obras da lei para ser abençoado. Deus já o abençoou, porque ele foi um escolhido, ele foi um separado, ele foi um predestinado, ele foi um eleito para poder chegar aqui e pregar as verdades que libertam. Libertar você da paixão do mundo secular e do religioso. Então aqui, Paulo vem pregando a graça e o templo aqui está de pé. Então não podia pregar a graça enquanto o templo estivesse de pé. Quando Jesus derruba o templo, aí sim a graça é revelada aos corações, como hoje revela ao nosso coração. Então aqui, Atos 21. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios, tá? Judeu e gentio, tá? O gentio não era filho ainda, os judeus sim. Por isso a mulher cananeia, a mulher sirofenícia, ele falou, eu não posso tirar o pão dos filhos agora, tá? Depois sim, para lançar os cachorrinhos, porque nós éramos imundos, como Pedro fala lá em Atos 10, do 11 em diante, né? Ele falou o quê? Senhor, eu não vou comer aquilo que é imundo. Jesus falou assim para ele, ó Pedro, não trate de imundo aquilo que eu já purifiquei. Então os gentios estão purificados. Quando você vai se consagrar numa igreja hoje, não adianta, ali não é consagração, ali é da carne. Porque Jesus consagrou você da cruz para cá, você está consagrado, está eleito e está separado por Deus. Então, 21. E foram informados a seu respeito que ensina todos os judeus entre os gentios a apostatar de Moisés. Então tinha que largar Moisés, que era os costumes da lei, né? E os votos, aquelas coisas que faziam antes da cruz, para poder seguir o Cristo, né? Sem cobrar nada de graça, porque de graça eu recebi, de graça eu passo para você. Dizendo que não devem circuncidar os filhos, ó, nem andar segundo o costume da lei. Então, não devem circuncidar os filhos e nem andar o costume da lei. Que eles faziam lá isso, como faz hoje nas igrejas de renome que tem por aí. Os costumes da lei, roupa comprida, não pode botar um brinco, não pode ir ao shopping, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Essas ordenanças que Jesus completou na cruz. Ele completou 600 mandamentos de ordenança e na cruz cessou os sacrifícios, para que você entendesse que ele foi o último sacrifício por você e por todo aquele que crê. Então Moisés dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. 22. Que se há de fazer, pois, né, está perguntando, certamente saberão da tua chegada. Então Paulo chegou lá e criou uma confusão, né? Agora 23. Faze, portanto, o que te vamos dizer, então entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto, fazer voto na igreja, pagar carnê, comprar jornalzinho das igrejas que mentem, porque ali não existe inferno, não tem diabo, não tem maldição. Você tem no teu coração o amor e o perdão. 24. Toma-os, purifica-te com eles e fazem a despesa necessária para que raspem a cabeça e saberão todos que não é verdade, ó, ensinando a mentir, que não é verdade o que se diz a teu respeito e que, pelo contrário, andas também tu guardando a lei. Por que ele guardou a lei? Porque ele era judeu e o templo de pé não podia burlar essa lei. Então ele teve que servir até o templo cair. Depois que o templo cai, você, o templo do Espírito Santo, tem esse amor, esse pelo no teu coração. Entendendo isso aqui, você está livre desses pastores que enganam, né? Te cobrando dízimo, você paga carnê, paga voto, paga várias coisas para poder sustentar eles lá. Mas aqui não, aqui é a verdade que liberta. Venho por meio destas palavras falar, abre o teu coração, deixe ela entrar. São palavras que edificam, sim. Deus é vida para mim. Não entristeça o seu pobre coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Então ele foi e aqui criou várias moradas, que somos filhos, somos herdeiros. A sentença foi para os judeus, a graça para nós, o amor e o perdão no meu e no teu coração daquele que crê. Espero que você entenda nesse sábado e seja feliz, porque Deus é contigo e jamais te deixa e jamais te abandona. Jamais ele vai lançar um filho fora. Se você é filho,
você é herdeiro. Se você é herdeiro, você é dono da bênção. E o abençoador está dentro de você. Glória a Deus por essa palavra.